segmento de picapes tem uma nova concorrente. A Rampage chega em 3 versões, tração 4x4, opções de motorização gasolina e turbodiesel e, além disso, preços bastante competitivos. A gente está tendo o primeiro contato hoje aqui no Autódromo de Interlagos. Eu vou mostrar as principais características para vocês a partir de agora. Saudações, pessoal! Hoje a gente vai falar picape aqui na garagem, falar de caminhonete, um tema que eu particularmente gosto muito. Quem acompanha o canal já sabe. E falamos de Rampage. Olha só que interessante, a gente sabe que esse segmento, no final eu vou fazer um comentário, mas esse segmento dessas picapes monobloco, ele surgiu e se mostrou muito promissor aqui no Brasil. A Rampage é a última concorrente que chegou ao mercado e, logicamente, tem esse nome Ram. Quem gosta de picape Ram, ele sabe que o público, de modo geral, gosta muito das picapes Ram. Tem uma história aí de quase 100 anos, né? A história desde o Dodge até a Ram, que é o segmento atual. São 3 versões, então basicamente nós temos uma versão que seria de entrada, mas todas elas são muito completas, que é a Rebel, a versão RT, que é a mais esportiva, e essa é a versão Laramie. Como a gente sabe, na linhagem Ram, as Laramie são aquelas que têm um aspecto de acabamento um pouco mais aprimorado, então tem alguns diferenciais internos e diferenciais externos também. Começando até antes de falar do diferencial dela, ou característica geral, uma característica de tamanho é justamente as dimensões. Ela tem pouco mais de 5 metros, 1,88 de largura, ou seja, ela é mais ou menos, tem as mesmas dimensões da Maverick. E a gente vai ver depois que os preços também, eles estão bem focados na Maverick, mas não só nela. As picapes médias também estão no foco aí da Ram, com as 3 versões, aliás, vale ressaltar. Então, o tamanho dela é legal porque, na verdade, nesse segmento de picape monobloco, a gente acabou tendo Oroch, que iniciou esse segmento, veio a Toro, que são picapes de um outro padrão. Daí veio a Montana, recentemente, que a gente conheceu no canal, então está entre a Strada e a Toro. A própria Strada, que mudou também, mas é uma picape bem menor. E daí a Maverick chegou trazendo esse aspecto que é menor do que as médias, mas é maior que as monobloco tradicionais, digamos assim. E a Rampage mirou exatamente nessa. Foi uma picape desenvolvida aqui no Brasil, ela usa uma plataforma, a Small Wild, que é dividida com outros modelos da Jeep, e sem dúvida nenhuma ela passou por muito desenvolvimento técnico para chegar no que nós temos hoje em termos de performance, que a gente vai ver um pouco hoje aqui, e também eu acho que o design da Ram é uma das coisas que, para quem gosta de caminhonete, como eu falei no início, é uma das coisas mais importantes de maneira geral, porque ela traz, essa versão especificamente, a grade cromada, que é uma característica da versão Laramie. Então isso já é uma versão um pouco mais refinada, digamos assim. Tem a grade cromada, ela tem o interior, já vamos conferir em detalhes, que é o interior na cor marrom, ou seja, é um carro que tem um aspecto um pouco mais luxuoso, por assim dizer. Mas como eu falei, as 3 versões vêm muito completas. O de entrada aqui é só mesmo a expressão de entrada em termos gerais. Outro detalhe externo que chama a atenção, além dos retrovisores também cromados, acompanhando essa ideia, né, o segmento, rodas de 18 polegadas que trazem também um desenho exclusivo dessa versão. O desenho da Rampage é bastante harmonioso, é muito harmônico, como eu falei, além ou então mais do que como parecia no início, aquelas primeiras imagens e tudo mais que a gente via na internet, ela parecia uma mini Ram, mas eu acho que ela conseguiu uma personalidade própria. Logicamente tem elementos da Ram, elementos das picapes Ram, logicamente para identificá-la à distância, e pelo tamanho também você vai ver que, apesar que pessoalmente, ao vivo, digamos assim, ela parece maior do que os 5 metros, você comenta, ela parece um pouquinho maior. Talvez porque, se a gente falar em comparação com a Maverick é uma picape mais baixa, e a Rampage ela é um pouquinho mais elevada em todas as versões, então ela é uma picape que ela é mais robusta, visualmente falando. Aqui externamente a gente tem saída dupla de escape, todas as versões, né, com motor 4 cilindros. O detalhe do 4x4, ela tem uma capacidade também fora de estrada, que foi muito ressaltada na apresentação inicial pelo pessoal da Ram. E tem easter eggs, que é uma coisa que a gente viu muito em Jeep, o Renegade quando lançou, o pessoal ficava procurando e tal. Aqui a gente também tem, são 5 easter eggs que estão espalhados pelo carro, mas um deles, um dos mais interessantes, é esse aqui, da luz de ré e do pisca, que é a bandeira americana. Agora a gente está de dia, logicamente, mas vocês vão ver uma imagem aí que justamente mostra esse easter egg bem
clássico, digamos assim, e bem norte-americano. E para fechar essa parte de fora, aqui ela está levando uma das utilidades, uma picape dessa, uma capacidade de carga, levar bicicleta para passeio, tem essa proteção aqui para não riscar, né, a caçamba. A tampa da caçamba ela tem um acionamento elétrico e também uma das opções, ela tem uma série de acessórios. A gama de acessórios da Rampage é muito grande. Até na apresentação inicial que eles fizeram aqui em São Paulo, eles montaram alguns espaços. Inclusive, vocês estão vendo algumas imagens aí que eu fiz, que eles rodaram mais de 1 milhão de quilômetros pelo país nesse desenvolvimento todo, e daí eles puseram lá o carro desmontado com 50 mil quilômetros, um exemplar desmontado, mostrando que toda a parte não só da tratamento anticorrosão e antipoeira, ele funcionou muito bem internamente, não tinha poeira nenhuma no carro, inclusive na parte interna do motor. Para fechar essa parte, vale ressaltar capacidade de carga. Aqui eu acho que eles também acertaram, porque as versões a gasolina, 750 quilos, é o que se espera de uma picape desse porte, mas as versões a diesel podem levar até 1 tonelada, ou seja, é uma capacidade que a gente encontra nas picapes médias também. Falando internamente, uma das características bem ressaltadas na apresentação inicial é sobre o espaço interno. Então a gente tem o teto. Na apresentação, pessoas até 1,90 m, como vocês sabem, eu sempre falo na matéria, eu tenho 1,70 m, 1,72 m, para mim fica bom, fica confortável. E a questão também, falando até de 3 passageiros, que mesmo o passageiro que vai aqui no meio tem logicamente um pequeno ressalto, porque passa o cardan, mas ele tem um entre-eixos razoável, é um bom espaço de maneira geral. E aqui embaixo a gente tem a saída de ventilação e também 4 entradas USB e USB-C. Então essa parte de conectividade também foi bem pensada para quem vai no banco de trás. Para quem vai na frente, que claro é o lugar que a gente mais gosta de andar dirigindo, essa versão, como é a versão, digamos, mais requintada da Rampage, ela traz aí um acabamento próprio e exclusivo. As outras versões têm um acabamento na cor preta, esse aqui traz o acabamento marrom, e essa combinação ficou bonita. Esse carro é prata, cinza, né, com marrom, ficou bem legal. E alguns outros detalhes interessantes, como por exemplo aqui no apoio de braço, também o detalhe aqui clássico, que é o logo da Ram, também ficou em alto relevo, ficou muito bem acertado. No painel, uma coisa que eu gostei, ontem quando teve a apresentação inicial, eu entrei no carro, ainda não teve o test drive, eu entrei e gostei da ergonomia. Você tem uma visão do capô, então aquele carro que dá como eu falei, ela tem uma ideia de robustez que é legal. Então a ergonomia bem acertada, os bancos, como eu falei, entre os opcionais tem uma série de coisas, inclusive o banco com 12 vias de ajustes, então dá para você acertar a sua posição da melhor forma possível. E em termos de conectividade também, eu mostrei lá atrás USB, USB-C, aqui também tem carregamento por indução, Apple CarPlay, Android Auto sem fio, que é algo bastante comum hoje em dia, mas tem alguns carros premium, inclusive, que a gente mostra aqui no canal, que não trazem ainda essa tecnologia. Tela de 12,3 polegadas, o que é muito bom também, porque você tem uma visão mais ampla quando você liga um aplicativo de localização, por exemplo. E a Ram tem uma série de planos também que podem ser, no ato da compra, a pessoa pode escolher. Tem o sistema SOS, então é um monitoramento que eles vão começar com 12 meses gratuitamente e depois a pessoa vai pagar uma mensalidade. Então tem uma geolocalização em caso de algum acidente ou roubo, né, alguma coisa desse tipo. Então, de modo geral, tem um pacote bem amplo aí para os clientes. E outra questão aqui interna, nós temos aqui o Auto Hold, o assistente de descida, o 4x4 Low também, né? Como falei, as picapes têm uma capacidade fora de estrada interessante e isso é bem legal das Ram. E para fechar aqui, o câmbio de 9 velocidades. Em termos de motorização, são 2 opções. Nós temos a opção do turbo diesel, que é um motor já conhecido na linha Jeep. Então equipou o Renegade, equipa Compass, equipa também o Commander, é um motor de 170 cavalos muito bem acertado, que tem um bom torque. E esse aqui, que é o Hurricane 4, um motor turbo com 272 cavalos, muito bem acertado também em termos de desempenho e bem casado com a tração 4x4. Então
realmente eu acho que a Rampage ela chega com opções que podem agradar a dois públicos diferentes de compradores. Se a gente for pensar o turbo diesel muito usado, eventualmente alguém que use para trabalho, não sei se alguém vai usar essa picape exatamente para trabalho, mas, enfim, tem capacidade. E a outra opção é justamente o motor a gasolina. A gente sabe que em cidade grande como São Paulo tem muita blindagem, então juntando o tamanho e a motorização, eu acho que vai dar conta do recado tranquilamente. Bom, pessoal, a gente está aqui em Interlagos, uma parte do circuito, essa parte seria final, digamos assim. Agora andando no modo RT, que é um modo mais esportivo, essa parte aqui do mergulho, né, essa curva do café. Uma coisa que chamou a atenção da picape realmente é a força. Nesse evento só está tendo apresentação da versão a gasolina, então é o 272, é 272 cavalos, a gente acabou de conhecer, aliás, agora. Mas realmente falando de modo geral, a relação do peso da picape e a relação dinâmica do câmbio de 9 marchas também, realmente muito bem acertado. E o desempenho é algo bastante relevante também dessa versão. Lembrando, né, que a versão RT ela traz aí uma ideia, uma dinamicidade maior, ronco de escape também, frenagem achei bem efetivo, bem eficiente. Ou seja, a gente tem uma picape muito na mão. O fato de ser monobloco também, claro, tem a ver essa questão técnica, mas, e logicamente ninguém vai no track day com Rampage, mas de qualquer forma ela rola pouco nas curvas. Eu achei que a rolagem é bem aceitável de maneira geral. O volante tem um peso legal também. Vou fazer um 0 assim agora, tá? Ok. Saindo aqui à esquerda, tá? A gente vai entrar aqui. Isso, aqui à esquerda, aqui, ó. Pode entrar aqui. Beleza. Pode parar no primeiro. Aqui, só para terminar, a rolagem então tem um peso, tem pouco peso, ela tem um peso bacana na condução e logicamente, como eu falei, agora a gente vai mostrar um 0 a 100 e depois testando a picape em estrada, tal, passando aquela semana, a gente já tem as nossas impressões gerais. Mas vamos lá para o 0 a 100, que é outro destaque aí abaixo de 7 segundos. Se estiver pronto, podemos ir. Como vocês viram na matéria, uma concorrente realmente de peso. É uma picape monobloco, mas uma concorrente de peso. Inclusive, se a gente for analisar o segmento de picapes no Brasil, eu acho que a Ram foi muito bem assertiva. Inicialmente, quando resolveu trazer as picapes grandes de volta para o nosso mercado. Então trouxe 2.500, 3.500 e depois a 1.500, que é aquela picape que a gente andou, a Rebel e a Classic também, que você pode ter a carteira B, ou seja, qualquer motorista com habilitação convencional dirige. Tem os seus problemas, as suas questões de tamanho, principalmente aqui em São Paulo, falando especificamente da capital, com algumas vagas e tal, mas, de qualquer forma, a Rampage chega justamente para sanar esses problemas. Na verdade, não são problemas, são características de uma picape maior. Ela chega com toda a história da Ram, com capacidade de carga de 1 tonelada nas versões a diesel e, sem dúvida nenhuma, tração integral, muita força, muita tecnologia embarcada. E eu tenho certeza também, uma outra coisa que eu falei, a questão de preços. Os preços, esses preços de lançamentos são muito atraentes e certamente ela vai dar muita dor de cabeça para as marcas que inclusive vendem picapes médias, porque ela consegue mesclar muita coisa e, claro, como eu falei aí ao longo da matéria, toda essa tradição da Ram. Em breve a gente vai pegar uma delas, fazer aquele nosso teste com viagem e tal, aquele uso diário para ter impressões gerais. Mas de maneira geral eu gostei bastante. Comentem aí o que vocês acharam e obrigado pela audiência, até a próxima. Um abraço.